Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia, o que aconteceu aí nas últimas horas na linha de frente, vamos acompanhar as contraofensivas em Kherson e em Kharkiv, e tá muito engraçado os blogs russos, o pessoal tá desesperado, vamos ver o que está acontecendo lá. Esse é o vídeo do dia 8 de setembro de 2022, a gente faz vídeos aqui todos os dias sobre a guerra da Ucrânia, desde o dia 24, na verdade no dia 23 a gente já começou, dia 22 a gente já começou a falar sobre a possível, a iminente invasão russa aqui na Ucrânia, né? Tem até uma playlist, se você quiser ver os vídeos mais antigos, chega a ser engraçado você ver o que a gente pensava na época, né? Realmente o entendimento nosso vai aumentando, vai mudando ao longo do tempo, né? Bom, as notícias hoje foram sugeridas por Eu Amo Você, o site está liso e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, eu também amo todos vocês. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar dando uma olhada como é que está o avanço aqui das tropas ucranianas, só fazendo uma ressalva que Belarus, eu não vou falar sobre isso em detalhes porque eu acho que não é relevante, mas Belarus iniciou novamente exercícios militares na fronteira com a Ucrânia. A gente sabe o que é isso, eles não vão invadir, não tem capacidade para isso, é mais aquela ideia de manter, obrigar os ucranianos a manter parte das forças aqui no norte, né, porque aí os ucranianos têm que manter alguma força por ali, evitar que eles usem essas forças aqui na região do fronte de batalha. Não acho que Belarus vá, de fato, fazer alguma coisa, né? Bom, a gente já tem algumas novidades interessantes aqui em Kharkiv, teve muito bombardeio aqui em Kharkiv, infelizmente muito alvo civil atingido, muito bombardeio aqui em Kharkiv, mais uma vez alvos civis atingidos na cidade, mas teve também a falta de luz em Belgorod, uma subestação foi atingida e, segundo os russos, foi um acidente, algum funcionário da companhia elétrica estava fumando ali perto da subestação, sabe como é que é, né? Mas se você ver a imagem aqui, dá para ver um monte de fogos aqui, ó, ou seja, houve algum tipo de ataque antes, houve alguma coisa que acabou atingindo a subestação, né? A gente não sabe se os ucranianos atiraram para atingir a subestação, ou se os ucranianos atiraram em um depósito de munição e o depósito de munição explodindo atingiu a subestação. Não dá para saber o que é. Como eu avisei vocês, Belgorod, os ucranianos não podem usar HIMARS aqui, porque Belgorod é no território russo, e pelo acordo entre os ucranianos e os americanos, eles não podem usar HIMARS no território russo, mas existem várias outros mísseis, outras formas dos ucranianos atingirem aqui, e Belgorod é um alvo militar válido. Aliás, o esforço de guerra aqui russo nessa região é centrado em Belgorod, daqui de Belgorod que vem todo suprimento para as tropas russas, né? Então houve esse blackout aqui em Belgorod. Aqui na contraofensiva ucraniana em Kharkiv, né, houve mais avanços, a gente vai falar sobre isso, qual é a estratégia, vamos falar em detalhe aqui. Dá para ver que aqui não tem muita informação sobre o que está acontecendo aqui. É esperado que depois de um avanço tão rápido ucraniano, que aconteça algum tipo de acomodação, né? Os russos devem ter feito reforços, devem ter buscado manter alguma coisa, mas a gente vai falar em detalhes sobre isso mais adiante. Vamos falar sobre o resto aqui. Teve mais alguma tentativa russa de avanço aqui, ó, na cidade de Bryvny, mas sem sucesso, e também teve algumas tentativas aqui na região aqui de Lima. A gente vai ver que parece que sim, que os ucranianos já tomaram Stary Karavan, essa cidade aqui, então está avançando de fato essa ofensiva ucraniana aqui em Izium também. E no fronte aqui próximo a Bakhmut não tem nenhuma alteração marcada aqui no mapa, né? Como eu falei para vocês, embora tenha aqui marcado o Kodema como sendo nas mãos dos russos, a gente tem informação que Kodema está nas mãos dos ucranianos. Vamos aguardar a confirmação disso daí. De qualquer forma, não parece ter havido nenhum grande avanço russo nessa região aqui. Vamos falar também sobre Kherson, mas antes disso vamos falar sobre os locais que foram atingidos, né? Aqui foi Donetsk. Donetsk teve um depósito de munição russo aqui que foi atingido ontem. Esses são os que a gente tem, as imagens, né? Tem os vídeos. Teve um outro aqui que foi em Snegurivka, uma outra grafia de Snegurivka, essa cidade aqui,
que é uma cidade que está ainda no poder dos russos, mas que os ucranianos já estão atacando também. Então teve mais depósito de munição sendo destruído por ali, né? Bom, uma outra novidade interessante do lado de Kherson é que Novovokresensk foi confirmada na mão dos ucranianos. Deixa eu explicar o que é isso. Se você olhar aqui, ó, essa aqui é a cidade de Novokresensk e essa daqui é a cidade de Novozelensk. Cara, é muita cidade com nome parecido. E aí o que aconteceu? Os ucranianos avisaram que haviam liberado Novozelensk, lá de baixo. Só que o pessoal achou assim, não, de repente eles confundiram. Falaram, botaram esse nome aqui, o corretor automático, na verdade, era essa cidade que eles tinham liberado. Mas não, hoje o exército ucraniano confirmou que liberou as duas cidades. Não tem erro de grafia, não tem erro de coisa, não. Ele realmente conseguiu avançar bastante aqui, né? Dá para ver que os russos estão tentando atingir aqui a cabeça de ponte ucraniana, os ucranianos estão avançando aqui também. É natural, quando você avança, haver uma consolidação, né? Ou seja, os ucranianos pararem de avançar rápido, justamente para consolidar a área que eles conseguiram conquistar. Então, é isso provavelmente que a gente está vendo aqui em Kherson, né? Outra coisa que está acontecendo é a tentativa russa de restabelecer a comunicação entre o rio Dnipro, né? Como a gente falou, a grande estratégia dos ucranianos aqui foi justamente atrair as tropas russas para o lado direito do Dnipro, né, para essa margem aqui norte-oeste do Dnipro. Esse aqui é o rio Dnipro. E com isso os russos não conseguem abastecer essas pessoas, abastecer esses soldados aqui. A elite do exército russo, as melhores tropas estão todas aqui lutando agora num local desfavorável, sem suprimento de munição e sem poder sair de lá. Chega a extremos como esse vídeo aqui, que a gente não pode mostrar ele todo porque é um vídeo extremamente gráfico. Antes de mostrar o vídeo, deixa eu mostrar para vocês uma cara do soldado que já virou meme já. Essa cara do soldado russo aqui. O problema é que no momento que aparece essa cara no vídeo, aparece um bocado de sangue e pedaços de pessoas, então realmente não dá para mostrar isso aqui. O cara já virou meme na internet, mas esse vídeo aqui é ele antes disso acontecer. Isso dá pra gente ver. Isso aqui ele tá falando que tiveram ordem para passar, para voltar a atravessar o Dnipro de novo, né? Isso aqui foi... eles estavam cruzando o Dnipro nessa região aqui, ó, perto da represa. Estavam cruzando aqui, próxima à represa. Parece que os russos fizeram algum pontão aqui, alguma ponte temporária nessa região aqui para atravessar as tropas dele. Repara, é uma tropa que estava aqui, provavelmente está sendo chamada para voltar, porque agora os russos perceberam a armadilha que os ucranianos prepararam para eles. Então algumas tropas estão sendo chamadas de volta de lá. Então esse cara está voltando de lá, e daí ele está falando, não, vamos atravessar. Ali foi atingido ontem, ele mostra o lugar, e ele fala que entrou no pontão lá, entrou na ponte temporária. Reparou o grito do cara gritando? O cara está gritando, cuidado, cuidado, vem, tiro. E daí eu não posso mais passar aqui o vídeo para vocês. O resto é bastante gráfico e coisa e tal, e o cara parece que entra em choque. Aquela cara do cara é o cara que está gravando aqui. Repara que ele está gravando serenamente, falando, não, vamos atravessar o Dnipro, coisa e tal. O pessoal está mostrando aqui que parece que a bota dele é uma bota relativamente nova, o que provavelmente quer dizer que eles chegaram agora no fronte de batalha. Isso explica o cara querendo falar que está atravessando o rio e coisa e tal, contando a história. E o vídeo lá vazou, não sei como, se ele estava gravando ao vivo, de que forma que foi, mas é um vídeo bastante gráfico, né? Enfim, esse é o cara que estava gravando o vídeo aqui no caso, e realmente parece que o cara estava em choque com as explosões. É pouco provável ter sobrevivido alguém nessa história toda aí, né? Bom, isso mostra o desespero dos russos querendo atravessar o Dnipro de volta. E os ucranianos estão atingindo os pontões também. Ou seja, mesmo cruzamentos temporários, eles não estão conseguindo usar, né?
Agora, vamos falar sobre os Telegram russos, que tá um capítulo à parte, onde estava muito engraçado o pessoal falando. Parece que nos Telegrams dos militares, blogs militares russos, só se falava em morte, prisioneiro, sei lá quem morreu, sei lá quem foi capturado, enfim, só se falava nisso ontem, principalmente na frente de Kharkiv, né? E aqui um blog militar russo fala que os ucranianos estão usando até técnicas russas de avançar as cidades, né? Eles não estão se envolvendo em brigas nas cidades. Então, quando eles vieram aqui em Kharkiv, em Balaklia, né, que é essa cidade aqui, ela já está quase toda tomada pelos ucranianos, tá? Mas ainda tem alguns grupamentos russos aqui dentro. Mas o que eles fizeram? Eles vieram aqui e desviaram para a estrada. Pegaram a estrada aqui, ó, e aí pegaram Yakonev, que são cidades menores, Yaloriv, Yar, e parece que a mesma coisa fizeram aqui em Semenivka e também Shevchenkov. Shevchenkov parece que também já foi ultrapassada pelos ucranianos, mas da mesma forma, eles não tomaram a cidade completamente, eles cercaram a cidade, impediram que os russos saiam daqui e já estão na estrada aqui entre Shevchenkov e Kupiansk, que é aparentemente o grande objetivo deles, é Kupiansk aqui, né? Então, o que ele está falando aqui é justamente isso, que eles estão passando pela cidade, cercando as cidades, mas não entrando na guerra dentro das cidades mesmo, né? Deixando os russos rendidos ali dentro, sem sendo atingidos por artilharia e sem ter como receber novas ordens, né? Já passaram por Shevchenko e simplesmente passaram pela cidade e já estão a caminho de Kupiansk. Aí eles falam aqui no final que, olha só, as coisas estão ruins, mas não tão ruins quanto poderiam ser, podia estar totalmente catastrófico e coisa e tal. É aquele negócio, é um blog russo, né? Ele está querendo dar uma força para o pessoal lá. Certamente eles vão enviar reforços hoje. Vamos ver o quanto que essa ofensiva ucraniana avança ao longo do dia de hoje, né? Aqui um outro telegrama, uma outra mensagem no Telegram de pânico dos russos, né? Que daqui o cara está comparando com um telegrama que foi mandado em 13 de setembro na invasão, na época na frente alemã, ali quando começou a Operação Uranus. Vocês sabem dessa operação famosa na Segunda Guerra Mundial, quando os russos conseguiram contornar e destruir o exército alemão que estava atacando Leningrado, né? Foi uma grande contraofensiva russa, soviética na época. Lembra? Aliás, isso é uma coisa que muita gente esquece, né? As forças soviéticas na época, o Exército Vermelho, não eram só russos. Ucranianos faziam uma boa parte, no mínimo 40% do Exército Vermelho, o exército que derrotou os alemães, né? E aí ele está referenciando esse telegrama do dia 13 de setembro de 41, Operação Uranus foi 41, agora eu não lembro a data exata, né, o ano exato. E aqui, se você pegar a tradução dele, ele está falando sobre o risco de catástrofe próximo a Izium, né? Que eles vão pegar Kupiansk, que parece que é inevitável que os ucranianos cheguem a Kupiansk, e com isso vai deixar Izium totalmente separado do grosso da ajuda russa, né? Lembra, Kupiansk é essa cidade aqui, como a gente viu, e a grande significância dela, se você olhar aqui o mapa, olha só, todas as estradas passam por Kupiansk para abastecer Izium, abastecer toda essa frente russa nessa região aqui, né? É verdade que aqui em Donbás os russos podem fazer a volta aqui por trás, vir por aqui, mas repara como é que fica muito maior a distância, muito mais complicada a logística, né? E hoje tudo vem a partir de Belgorod, passa por Kupiansk, e daqui pega as várias estradas para vários lugares. Então, realmente o que ele está falando aqui é um risco de catástrofe. Se os ucranianos, que já estão próximos a Kupiansk, chegarem a Kupiansk, conseguirem atingir a cidade, vai ser uma tragédia, né? Aí ele fala aqui que a única esperança russa é justamente você ter que as tropas continuem resistindo no chão para dar tempo de chegarem reforços nessa região. Isso pode indicar justamente os russos tentando trazer reforços de novo para essa região, justamente para conseguir segurar o avanço ucraniano, né? Aí ele pergunta no final, eu espero que esse tipo de reporte chegue até o Putin, ou ao Shoigu, ou a quem quer que esteja lá no comando das tropas russas, né? Aqui mais um aviso no Telegram, tem a tradução aqui embaixo, falando que como é que os ucranianos estão conseguindo avançar muito rápido, e avançaram mais de 30 quilômetros
na direção de Kupiansk, e que, os russos poderiam, aqui ó, avançaram 20, em alguns lugares 30 quilômetros dentro do território ocupado, e eles devem usar isso para aproveitar enquanto a frente ucraniana está avançando mais rápido que a artilharia. Eu não sei se esse pessoal já ouviu falar do HIMARS, né? Porque no final das contas o fato dos ucranianos estarem avançando muito rapidamente não impede eles de usarem artilharia de longo alcance, né? Mas enfim, é mais um Telegram russo aqui desesperado com a situação em Kharkiv. Aqui um outro Telegram avisando que os ucranianos colocaram nessa contraofensiva 9.000 soldados, essa é a estimativa russa do número de soldados, e que eles ainda têm muitas reservas para colocar ali, ou seja, o cara está apavorado, por quê? Porque com esses 9.000 soldados, os ucranianos já conseguiram avançar tanto, e eles sabem que tem mais soldados na reserva naquela região. É lógico que eles chamam de Hohols, né, que é a gíria que os russos chamam os ucranianos, uma gíria pejorativa, né? Enfim, mas é isso daí. E a gente tem a informação de que já foi ordenada a evacuação de Kupiansk para mulheres e crianças. Ou seja, Kupiansk, como uma cidade que estava no centro do território ocupado pelos russos, era considerado seguro para os russos. Então tinha muita gente ali, muitos oficiais trouxeram mulheres e crianças para lá e coisa e tal. E agora os russos ordenaram a evacuação de mulheres e crianças de Kupiansk. Ou seja, o que eles estão falando, o tom que eles estão dando, é praticamente certo que entre hoje e amanhã os ucranianos cheguem em Kupiansk e causem algum estrago aqui. Não sei se vão conseguir tomar a cidade, mas pelo menos vai deixar de ser um território que está hoje firmemente na mão dos russos e vai passar a ser território contestado aqui, né? O Mike Martin, ele fala nessa thread aqui uma coisa bem interessante, né, sobre a questão das várias frontes de batalha, e ele coloca aqui um ponto que eu achei bem interessante, a questão do deslocamento de tropas, né? Como os ucranianos eles estão na parte central aqui do país, para eles deslocar tropas de um lugar para outro é relativamente mais rápido. Os russos têm que fazer uma volta enorme para deslocar tropas. É lógico, eles não precisam necessariamente passar pela ponte da Crimeia para fazer esse caminho. Eles podem passar por essa região aqui conquistada, aqui o corredor aqui do Aral, né? Mas ainda assim é uma distância enorme que eles têm que percorrer, muito maior do que a distância dos ucranianos aqui no centro, né? Pela mera circunferência ali, né? E daí ele está falando que, na verdade, o que eles acreditam que os ucranianos estão fazendo é justamente uma guerra. Ele fala aqui que não, que o objetivo não é Kharkiv, o objetivo é Kherson. Eles querem mesmo Kherson. A questão é, eles atingiram Kharkiv porque perceberam a fragilidade dos russos ali e querem justamente provocar essa mudança de tropas, querem que os russos tentem remanejar as tropas, porque como eles vão ter que fazer um caminho muito maior, isso vai acabar prejudicando a situação, né? Então, eu não sei qual é a coisa correta, mas eu achei interessante, faz sentido a colocação dele, de que, na verdade, o objetivo é Kherson mesmo, e esse ataque a Kharkiv foi para forçar esse deslocamento de tropas russas, né? E lembrando, como as tropas russas têm dificuldade de passar do Dnipro, como a gente viu lá pela cara do nosso amigo russo aqui, isso tem o potencial de causar muitos danos aos russos, né? Bom, esse mapa aqui está mostrando como é que está o avanço, segundo esse jornal aqui em inglês. Esse jornal é um jornal ucraniano, mas tem essa coisa em inglês aqui, né? Tem essa edição em inglês. E ele mostra aqui de forma bastante curiosa como é que está isso daqui. Como a gente já falou, eles já passaram por Shevchenkov e já estão aqui na estrada para Kupiansk, as tropas ucranianas, né? Balaklia ainda está contestada, como a gente explicou isso, na verdade, ou seja, já está praticamente tomada pelos ucranianos, mas ainda tem resistência russa ali. E parece que os ucranianos também estão brigando nessas cidadezinhas aqui próximas para cortar o suprimento para Balaklia, ou seja, impedir que os russos mandem reservas para cá, né? Realmente, se você olhar aqui, a área que foi tomada dos russos, toda essa área cinza aqui, isso aqui era tudo vermelho, a coisa de 2 dias atrás, né? Foi tudo tomado pelos ucranianos. E se você reparar, uma boa parte dessa área tomada aqui já está do lado de lá do rio. Então os ucranianos já têm uma cabeça de ponte aqui para o lado de lá do rio, para tentar tomar um desses vilarejos aqui, né? Pode ser Savintsky, Morozivka
ou Borodoarsk, uma dessas cidades aqui, qualquer uma delas que os ucranianos tomarem nessa rota aqui, P-78, impede que os russos sequer mandem reforços para Balaklia. Então, ou seja, essa estrada aqui já está contestada, tá? Já tem briga nela, mas a expectativa dos ucranianos é justamente realmente tomar um desses vilarejos aqui no meio do caminho para impedir totalmente o acesso russo aqui, né? E outra coisa interessante de ver é aqui na região de Stary Karavan, que eles já mostram como totalmente tomada pelos ucranianos, e a região contestada, que é essa área rosa clara aqui, já está próximo a Lima. Era a expectativa que a gente tinha, justamente que os ucranianos iriam tentar capturar Lima de volta, retomar Lima, né? O objetivo aqui, como eu falei, é proteger mais Sloviansk e Kramatorsk, que são as grandes cidades do Donetsk. Bom, um último ponto interessante aqui é o aviso sobre a questão das perdas russas nessa contraofensiva, que foram muito maiores do que o pessoal está falando, né? O próprio Oryx explica aqui como que a maior parte das vezes os equipamentos russos que são perdidos não são encontrados. Então, quando a gente fala realmente que 1000 tanques têm confirmação visual de que foram encontrados, não é impossível você imaginar que mais de 2000 tenham de fato sido destruídos no total, só que não tenham confirmação visual, né? Aí ele fala aqui, o principal fato é que como os ucranianos estavam na defensiva, a maior parte do equipamento que é perdido acaba ficando atrás das linhas russas. E os russos não vão ficar tirando foto de equipamento que eles perderam botando na internet, né? Então são poucos os casos que de fato os ucranianos têm acesso à visualização de equipamentos russos perdidos nessa situação. E Severodonetsk e Lysychansk, a gente tem muito poucos vídeos ou imagens de lá. Então, particularmente acontece isso, né? Também em cidades como Mariupol, que foram tomadas depois pelos russos, a gente tem poucas imagens. Também ele fala dos HIMARS, que a gente vê uma pequena fração dos ataques de HIMARS que acontecem, né? O número de ataques é muito maior do que esse, mas a gente tem que depender de alguém lá na cidade, tirar uma foto ou filmar e colocar na internet. E lembra, os russos não gostam disso, os russos pedem para ninguém fazer isso, porque cada imagem dessa de depósito de munição russo explodindo é propaganda para os ucranianos. Alguns até a gente consegue ver, consegue mostrar, mas repara como é que hoje a gente teve só 2 aqui para mostrar, pequenininhos, e provavelmente teve muito mais do que isso de ontem para hoje, né? Enfim, isso é importante, essa visão, justamente por conta do número de tanques russos, que certamente é muito maior do que 1000, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra fala, evidentemente, sobre a ofensiva em Kharkiv, mas ele não traz nenhuma novidade nesse aspecto aqui, é basicamente o que a gente já falou ontem, já falamos hoje. Agora, a questão do relatório da IAEA, a gente fica sabendo agora que o Putin tentou evitar que esse relatório fosse lido na ONU. Ele está tentando isso, ele convocou uma reunião do sistema de emergência da ONU hoje, do Conselho de Segurança da ONU hoje. Provavelmente ele vai tentar ou impedir a leitura desse relatório, porque a gente já viu que o relatório está criticando muito os russos, está exigindo uma área demilitarizada ali na região. Então realmente é algo que faz uma diferença grande isso daí para a Rússia. Provavelmente também vai acusar os outros países de estarem entrando na guerra ao ajudar a Ucrânia, né? Agora a Rússia percebeu que está numa enrascada, que está perdendo essa guerra. Vão começar a partir para o tudo ou nada. Não seria estranho até ameaçarem bombas atômicas e coisa e tal. Não vão fazer isso, tá? Mas ameaçar, podem ameaçar. Mas está chegando também a missão da ONU para verificar o caso da prisão lá em Olenivka, em que foram mortos vários POWs ucranianos, né? Quem vai chefiar essa missão vai ser o Santos Cruz, um general brasileiro que esteve muito envolvido com o Bolsonaro, inicialmente do lado dele, depois brigando com ele, mas ele que vai chefiar essa missão. Vamos torcer para ele ter realmente um relatório isento e, de fato, colocar os problemas que houveram lá, né? Bom, e ontem teve um encontro na base aérea de Ramstein, na Alemanha, aquele encontro entre ministros da defesa de vários países do mundo, em que se discutiu o apoio à Ucrânia e vai vir mais apoio aí também. Inclusive, hoje o Blinken, que é o secretário de defesa americano, fez uma visita surpresa a Kiev. Ele chegou neste momento. A gente não tem imagens dele ainda. Provavelmente, assim que eu publicar esse vídeo, já vai ter um monte de imagem dele lá em Kiev.
É uma visita surpresa, enfim, mas o importante é ele vai liberar mais 2 bilhões em apoio americano militar para a Ucrânia e para a Europa. Ou seja, vem mais dinheiro para a Ucrânia aí com essa visita do Blinken, né? Bom, tinha mais um monte de coisa para a gente falar aqui, mas eu vou ter que deixar para falar em outro dia, porque esse vídeo já ficou muito longo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.